Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Como vocês sabem, eu agora gravo geralmente um mesmo tema, um mesmo assunto em dois formatos. No short, que tem no máximo 3 minutinhos, e um videozinho um pouquinho mais longo, que eu tento chegar aí no máximo a uns 10 minutos, nem sempre consigo, para poder explorar um pouco mais o tema, falar um pouco mais, apresentar um pouco melhor a história. E eu gravei um vídeo, um shortzinho recentemente, falando de uma coisa que me deixou muito impressionado de um ano para cá, mais ou menos um ano para cá, principalmente como colecionador, né? Que é a volta da mídia física nas músicas, né? E quando eu falo de música, logicamente eu estou falando de rock, porque eu só gosto de rock, eu não gosto de nenhum outro estilo. Quer dizer, nenhum assim, né? Eu gosto um pouquinho de blues, eu gosto um pouquinho de jazz, mas na essência eu gosto de rock. E dentro do rock o meu recorte também é pequenininho. Eu só gosto do rock erudito, do hard rock e do heavy metal, tá? Muito rock pop, rock dos anos 80, rock dos anos 90 não me agradam, tá? Algumas bandas pinceladamente. Mas isso não é o assunto desse vídeo. Esse vídeo eu estou impressionado é com a volta da mídia física. O que é a mídia física? A mídia física são os CDs, os LPs, os DVDs e até a Blu-ray. Porque agora nós já temos algumas obras sensacionais de rock que estão sendo lançadas em Blu-ray de áudio. Blu-ray de áudio, só música, basicamente só música. O que aumenta a qualidade da reprodução, a qualidade do som infinitamente. Infinitamente mesmo. E também as apresentações. Os álbuns estão muito mais sofisticados. A apresentação, né, as capas, os bônus e etc. estão muito superiores, mas muito superiores mesmo. Eu voltei a colecionar a mídia física, que é tudo isso aí, CD, DVD, Blu-ray, LP, mais ou menos de uns 3 ou 4 anos para cá. Anteriormente, a minha coleção de CDs estava estacionada lá nos anos 90, porque era só tinha o CD, né, basicamente, só tinha o CD, e o CD vinha aquele estojinho de plástico vagabundo, ridículo, que eu detesto. Acho que o CD jamais deveria ter saído naquele estojinho Jewel Box, né, o pessoal chama, acho que é Jewel Box, tá? Aquele CDzinho, aquela embalagem clássica de plástico, de acrílico, plástico, etc. Aquilo ali sempre para mim foi uma porcaria, tanto é que eu converti a minha coleção toda para umas pastas, uns fichários, em que eu guardo só a capa, né, o encartezinho que vinha nesse plástico, nesse estojinho de plástico, e o CD. O restante eu me desfiz, porque ocupava um espaço enorme e não valia de nada. Eu sempre achei aquela embalagem horrorosa. Mas quando na virada do milênio, a partir de 2000 e pouco para cá, os meus queridos japoneses inventaram a tal do paper sleeve. O que é paper sleeve ou mini LP CD? Eu prefiro a expressão mini LP CD, porque vocês sabem que eu tenho uma certa implicância com esse negócio de falar tudo em inglês, tudo em inglês, tudo em inglês. Então eu acho meio cansado. Mini LP CD, acho que qualquer um consegue entender. O que é um mini LP CD? É um CD que tem a aparência de um LP clássico. Então, por exemplo, aqui, eu estou aqui com o Atomic Rooster, o primeiro álbum da banda de hard rock, ou até um heavy metal, até transita, né? O Atomic Rooster é uma banda até que merece um vídeo sobre ele. É uma banda que transita bem em todos os 3 tipos de rock que eu gosto, né? Um pouco de rock erudito, um pouco de hard rock, um pouco até de heavy metal. O Atomic Rooster. E eles, os japoneses, na virada do milênio, que sempre foram apaixonados pelo rock, de uma maneira assim absurda mesmo, eles resolveram remasterizar, ou seja, recuperar as gravações originais e melhorar a qualidade delas para publicar num CD. Só que, logicamente, CDs de última geração, CDs com material muito superior e remasterizados. Porque quando você faz a masterização, você adequa uma captação de som, uma gravação qualquer, para um meio físico. Então você faz a masterização. Antigamente se fazia a masterização para o LP, que foi a mídia mais antiga de todas. Depois se passou a fazer no CD. Inclusive, no início, quando surgiu o CD, não havia uma masterização para o CD. Você meramente pegava a gravação analógica feita para o LP e jogava, e gravava, e imprimia no CD. Então a qualidade do som era bem ruim.
Posteriormente, esse processo passa a ser totalmente digital, nos anos 90, mais ou menos. E aí você tinha CDs com um pouco mais de qualidade do que o LP original. O LP original, até os anos 90, mais ou menos, ele chiava muito, dava um chiado. Você botava a agulha, dava um chiado. Além da música, você ouvia um chiado, tá? Bom, até aí foi um momento. E aí, a partir dos anos 2000, os japoneses, os meus queridos japoneses, lançaram uma coleção enorme de clássicos do rock que eu mais adoro, o rock erudito, hard rock, heavy metal, nesses mini LP-CDs, que além de ter uma qualidade de som muito superior aos CDs antigos, mas também trazia uma reprodução fiel da capa, por isso é mini LP-CD. É um CD, mas a reprodução todinha do álbum é uma cópia fiel do LP que saiu lá nos anos 70. Aqui no caso do Atomic Huster é 1970, esse primeiro álbum aqui, se eu não me engano, é 1970, tá? Então isso aqui já foi uma evolução. Quando chegou agora em 2000 e pouco, eu tive acesso a isso aqui e comecei a colecionar esses mini LP-CDs, que já foi um negócio que eu adorei, porque ele reproduz num tamanho pequenininho o LP original dos anos 70. Muito espetacular, legal. Até aí tudo bem, coisa de colecionador, tal, restrito a um pequeno grupo, material caro, difícil de você conseguir, uma série de coisas. Porém, de uns 3 anos para cá, ou 2 anos para cá, ou talvez até menos, eu comecei a ver que começaram a sair novas edições fora do mercado japonês. Outros países, logicamente, principalmente os europeus, né? E a Inglaterra, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, enfim, eles começaram a lembrar que eles têm um material, um acervo de música absolutamente inesquecível, incrível. Provavelmente é o país que mais produziu coisas de rock legais, com certeza, é a Inglaterra. E eles começaram então a relançar algumas coisas em CD, inclusive com o formato do LP original, né? Copiando um pouco a ideia do mini LP CD japonês, né? Seria um mini CD LP de outras nacionalidades, inglês, americano, etc, etc. Então, por exemplo, saiu esse daqui, que é um clássico do rock dos anos 70, acho que aqui é 1970, o Id, que só gravou inclusive um álbum, né? É só esse álbum aqui, que é um álbum muito bom, com essa capa bem esquisitona aqui, bem típica. Olha aqui, ó, olha aqui, ó. Bem típica, né? Totalmente a cara dos anos 70. Isso aqui é muito anos 70. Isso aqui já me deixou um pouco mais satisfeito. Legal, o mercado ocidental. E outra coisa, remasterizado, tá? Remasterizado, ou seja, com a qualidade de som muito melhorada para o CD, tá? Mas não parou por aí, gente. Aí inventaram, né, descobriram, acordaram que o mercado do LP também tinha força, tinha poder e podia voltar com força total. Porque o LP, na verdade, é uma apresentação muito mais bonita, né? Porque ele é grande, né? É um verdadeiro pôster. Como é que é o tamanho de um LP? Eu vou mostrar aqui um outro do Atomic Huster, inclusive. O segundo álbum do Atomic Huster. Acabou de sair isso aqui. É o LP do Atomic Huster, versão limitada Vinyl Picture. O que é Vinyl Picture? É vinil, porque o clássico do LP é o plástico chamado de vinil, e Picture porque ele tem essa imagem aqui no próprio disco. No próprio disco, tá? Então, isso aqui me deixou ainda mais satisfeito. E outra coisa, não é só versão estrangeira não, tá? Versão nacional, que é o caso exatamente desse álbum aqui, que ele tem um encarte todo escrito em português. Gente, quantas coisas de repente foram crescendo, ressurgindo, né? Eu vou mostrar aqui inclusive o LP do Weed, aquele que eu acabei de mostrar o CD, a versão CD, aqui é a versão LP do Weed. Exatamente, por isso que esse aqui é chamado de mini LP-CD, tá, gente? Olha só, ele é mini LP-CD porque ele é todo de papelão, exatamente igual a esse aqui, tá? Só que é um CD, e aqui é um LP. E outra coisa, com uma qualidade de material superior. Esses discos estão saindo com um peso, uma gramatura maior, 160 até 180 gramas, ou seja, muito mais vinil, muito mais plástico. Então é um disco, é um LP, é um vinil muito mais pesado e com isso ele é muito mais estável na hora que reproduz na sua agulha, no seu toca-discos, né? Quem já
quem teve ou quem já ouviu falar, o toca-disco é o aparelho que reproduz isso aqui, o LP. Então, só isso já produz uma qualidade de som melhor. E o prazer do LP é imenso, porque olha o tamanho desse bicho aqui. Olha quanto detalhe. Não é verdade? E eu posso mostrar aqui para vocês também que saiu. Esse aqui não é nacional, esse aqui é em inglês. Mas olha aqui, o Black Sabbath Mob Rules, com 2 discos, com 2 LPs, com 2 vinis, como você preferir chamar, com todo o álbum em 180 gramas, com uma gramatura, deixa eu ver se esse aqui é 180 ou 160. Acho que é 160. É 160 gramas e com algumas coisas até a mais, com até alguns bônus de música. Algumas músicas que foram gravadas, que só saiu no LP, que esse aqui era um LP simples na época que saiu, né? O Mob Rules, quando saiu um LP simples. Esse aqui é um duplo, ou seja, ele tem uma série de extras. As mesmas músicas, mas com outras gravações. Gravações experimentais, gravações de estúdio, gravações, às vezes, sem os vocais, só instrumental, ou gravações que saíram diferentes, né? Que saía antigamente no chamado compacto simples ou compacto duplo. Aqueles disquinhos pequenos, né? Então aqui sai uma série de extras. Posso mostrar, já mostrei aqui o Atomic Rose, posso mostrar também aqui o Cover There, North Star, que é um álbum relativamente novo. Ele é de 2014. É uma banda super tradicional dos anos 70, o Cover There, e aqui saiu esse álbum North Star com várias músicas novas que a banda voltou a gravar agora, em 2014 mais ou menos, e lançou esse álbum aqui, que é um álbum duplo, uma capa belíssima, né? E esse aqui também não é nacional, não, esse aqui é importado. E também, esse mercado está tão aquecido que estão saindo as famosas edições definitivas. Eu posso mostrar para vocês aqui o Yes, o Fragile do Yes, que é o primeiro álbum do Yes, um dos melhores álbuns do Yes, o primeirão com o Rick Wakeman, né? E aqui é uma edição que é definitiva, porque ela vem com um LP, e vem também com CDs, vários CDs, tá? E inclusive Blu-ray, DVD, tudo numa edição única, que esgota as possibilidades de material publicado na época, com essas músicas, que são sensacionais. Logicamente, não é nada disso aqui, é muito barato, não é barato, tá? Mas para quem é fã de música, para quem é colecionador, é um grande momento desse retorno histórico. A volta da mídia física como um todo, que pode ser o CD muito melhorado, pode ser o DVD, que já cabe mais material, mais informação, ou o Blu-ray, que esse cabe tudo, né? Cabe tudo no Blu-ray. Mas também o LP, que melhorou a qualidade do material, né? Um material muito superior, a prensagem também é muito superior, a qualidade de estabilidade na hora de reprodução, e também remasterizado. Porque a masterização, conforme eu falei, tem que ser feita uma para cada tipo de mídia. Existe uma masterização que tem que ser feita para o LP, outra para o CD, outra que é para o DVD, outra que é para o Blu-ray. Por quê? Porque cada uma dessas mídias tem uma capacidade de reprodução de som completamente diferente da outra, tá? Cada um desses materiais reage de uma forma diferente na hora em que você grava uma música. Você não pode fazer uma gravação única e jogar no LP, no CD, no DVD, no Blu-ray. Não, claro que não. Vai ficar uma porcaria. Vai ficar achatado. Até que, por exemplo, num Blu-ray, você pode inclusive botar várias qualidades de som hoje em dia, né? Você pode ter a tradicional, que é o estéreo, né? O estéreo mix, que é um estéreo já aprimorado. Você pode ter como é que chama? Agora deu branco. O surround, você pode ter o surround mix, você pode ter o DTS, que é o top, né? E tem vários, então, o Dolby, o chamado Dolby Digital, né? O Dolby Surround, Dolby Mix. Você tem várias qualidades de reprodução. E quando você bota isso tudo num Blu-ray, que cabe muita informação, você pode se dar ao luxo de ter uma mesma música com várias reproduções diferentes. Aí o seu ouvido é que vai preferir
é o direito do ouvinte. Você prefere ouvir no estéreo mais clássico? Você prefere ouvir no Dolby Digital? Você prefere ouvir num DTS com capacidade até para 7 caixas? Né? Muda completamente a coisa, tá? Mas não tenha dúvida nenhuma que é um momento sensacional, principalmente para os colecionadores, é claro, mas para todos os apreciadores da música, porque você vai ter uma qualidade de som muito superior ao dos streamings, não adianta. O streaming é muito prático, é muito fácil, é muito bom para você conhecer coisas que você não conhecia, coisas novas ou antigas, mas que você não conhece. O streaming está ali de graça, né? Ou você paga um valorzinho pequenininho e você tem acesso a tudo. Mas o streaming é muito bom para isso. Agora, na hora da reprodução, o streaming deixa muito a desejar. Mesmo que você tenha uma grande capacidade de internet e tudo mais, tal, o streaming sofre muita interferência de vários fatores. A mídia física, não. Você vai ouvir do jeito que você gosta. Pode ser no LP, pode ser no CD, pode ser no DVD e pode ser até no Blu-ray. Né? O importante é você gostar muito, né? Porque esse investimento tem que ser para uma coisa que você acha absolutamente sensacional e que você tenha vontade de ouvir muitas vezes e com uma qualidade de som realmente muito boa. Tá bom? Grande momento estamos passando e eu gostei demais desse momento. Estou curtindo demais porque a coleção de rock está voltando a crescer. Chegou até aqui? Bota o gostei, não gostei, se inscreve no canal e vem para o nosso clube de membros ou para o nosso fã-clube no YouTube, no TikTok. Até a próxima.